Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo, continuando a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos. E hoje a gente dá continuidade para o livro terceiro, falando dos capítulos 7 e 8, que são os capítulos dentre as leis morais que tratam da lei de sociedade e da lei do progresso. Então eu vou juntar esses dois capítulos, porque o capítulo da lei de sociedade ele é bem curtinho, né? E aí na sequência a gente fala sobre a lei do progresso, que é uma das leis mais importantes e uma das bases para a crença do espiritismo, porque ela justifica, por exemplo, a questão da reencarnação e a existência do espírito da forma como é. Então, vamos começar pela lei de sociedade, falando do porquê que a gente tem que viver em sociedade, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 7. Sexta lei, lei de sociedade. Necessidade da vida social. Questão 766. A vida social está na natureza? A resposta é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relações. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? A resposta é sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem participar no progresso, se ajudando mutuamente. 768. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento um objetivo da providência de ordem mais geral? A resposta é: o homem deve progredir. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as capacidades. Falta a ele o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. E aí o Kardec comenta: nenhum homem dispõe de faculdades ou de capacidades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para garantir o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Vida de isolamento e voto de silêncio. 769. Concebe-se, quer dizer, é possível imaginar que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação? A resposta é: satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez, quer dizer, em beber até cair, né? Você aprova isso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. 770. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Quer dizer, aquelas pessoas que se isolam completamente para fugir das fraquezas, das dificuldades do mundo. A resposta é duplo egoísmo. Aí o Kardec complementa a pergunta, 770A. Mas não será um mérito esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe uma dolorosa privação? Quer dizer, será que o homem se privar do contato com os outros já não é uma expiação? Porque não é um sofrimento que ele se impõe para evitar os males do mundo? A resposta é: a melhor expiação consiste em se fazer a maior quantidade de bem do que de mal. Evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. 771. O que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Quer dizer, aqueles que deixam as coisas do mundo para cuidar dos infelizes. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E aí o Kardec completa, 771A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? A resposta é: esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade já que trabalham para ela. Então, quer dizer, ele fala assim, olha, o cara que está se isolando para trabalho, ele não está fazendo isso porque ele está fugindo do contato com os outros, porque ele não quer ter contato com ninguém. Ele está fazendo isso para poder trabalhar, porque isso vai ser útil para a sociedade. Então ele não está sendo egoísta. 772.
O que pensar do voto de silêncio que algumas seitas indicam desde a mais remota antiguidade? A resposta é: pergunte antes a vocês mesmos se a palavra é faculdade natural, é uma capacidade natural, e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe deu. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio você se recolhe, seu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma bobagem, uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como um ato de virtude. Mas se enganam, no entanto, porque não compreendem o suficiente as verdadeiras leis de Deus. E aí o Kardec comenta: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem dar a capacidade de ter ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Ou seja, o voto de silêncio, ele te impede de fazer o bem. Ele te impede de ter a possibilidade de ajudar alguém de alguma forma através da comunicação. Então, você se proibir de falar é uma bobagem. É isso que ele fala. Você se fazer silêncio para se recolher, tudo bem. Agora, você se forçar a não falar quando poderia fazer uma coisa útil é uma tolice. Laços de família. 773. Por que razão entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? A resposta é: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com outros que chegam. 774. Há pessoas que deduzem, do fato de os animais abandonarem suas crias, que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? A resposta é: o destino do homem é diferente do destino dos animais. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Existe a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a se amar como irmãos. E aí ele deixa uma referência à questão 205, que é uma questão, vamos achar ela aqui, é uma questão lá do livro 2º, Pluralidade das Existências, onde são questionadas a forma como a doutrina da reencarnação poderia desfazer os laços de família, lembra? E aí o Espírito explica que ele não destrói os laços de família, na verdade ele amplia, né? Porque ele aumenta a família, ele não diminui. Então é só fazendo aquele comentário do porquê que Deus colocou os laços de família como lei da natureza. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta seria uma recrudescência, seja, uma regressão, né? Ou um fortalecimento, nesse caso aqui, do egoísmo. E com isso a gente termina o capítulo 7. Agora a gente vai passar para o capítulo 8, Lei do Progresso. Capítulo 8, então, Lei do Progresso, Estado de Natureza. 776. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Aí a resposta do Espírito é não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então a separação que ele faz é o estado natural e a lei natural, né? Porque o estado natural é o estado primitivo, é o estado que surge, né? E a lei natural é como as coisas se desenvolvem, né? E aí o Kardec faz um comentário.
O estado de natureza, o estado natural, é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem capaz de se aperfeiçoar e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. 777. Como tem menos necessidades no estado natural, o homem não sofre todas as tribulações, todas as dificuldades que cria para si mesmo em um estado mais adiantado. O que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado, o estado de natureza, como da mais perfeita felicidade na Terra? A resposta é: ora, o que vocês querem? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. 778. O homem pode retroceder para o estado de natureza? A resposta é: não. O homem deve progredir sem parar e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Marcha do progresso. Questão 779. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Quer dizer, o progresso vem da gente mesmo ou é ensinado? A resposta é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E foi por conta disso que eu quis juntar a lei de sociedade com a lei de progresso aqui. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. E aí ele relaciona com as questões 192 e 365, que eu vou passar rapidamente por elas, tá? Só comentar quais são. 192, que é lá da pluralidade das existências também, no livro 2º, aonde a pergunta é feita se o homem poderia pular as escalas da evolução, que a gente já sabe que não. E a questão 365, ela está no capítulo... Ela faz parte do livro 2º ainda, no capítulo Retorno à Vida Corpórea. É onde é feita a pergunta: por que alguns homens muito inteligentes, que seriam indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E aí é aquela questão da etapa de evolução, né? O espírito ele vai se evoluindo, mas não ao mesmo tempo em todos os níveis. E ele acabou de falar aqui, né, que muitas vezes o progresso moral é consequência do intelectual, porque você vai entendendo as coisas e vai evoluindo moralmente. Aí o Kardec completa essa pergunta 780 sobre como é que o moral acompanha o intelectual, ele completa ela com 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? A resposta é: fazendo com que se compreenda o bem e o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E aí o Kardec faz outra pergunta completando. Então seria a 780B. Neste caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E aqui, pervertido não é no sentido que a gente muitas vezes usa, sexual, né, só, mas pervertido de distorcido, corrompido, de agir mal, né, e perverso. A resposta é: o progresso completo constitui o objetivo. Ou seja, o progresso completo é o objetivo, é o final, né? Mas os povos, como os indivíduos, só vão atingi-lo gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo.
E aí ele faz aqui o vínculo com a questão 365, que a gente acabou de falar, né? E a questão 751, que a gente passou aqui recentemente, que é, deixa eu achar ela aqui, 751, que foi da lei de destruição, que foi do episódio passado, onde ele pergunta como é que pode alguns povos tão adiantados ainda terem infanticídio como um costume consagrado pela legislação. E aí ele fala, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior de inteligência também pode ser mal, né? Ele só sabe. Então, seguindo, 781. É permitido ao homem deter, ou seja, parar, impedir a marcha do progresso? A resposta é não, mas ele pode entravá-la algumas vezes. Quer dizer, o homem pode dar uma enroscada nela, mas ele não consegue impedir, parar ela, né? E aí o Kardec complementa a pergunta, 781A. O que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde, ou seja, que ela retroceda, que ela volte para trás? A resposta dele é: pobres seres, que Deus castigará. Serão arrastados pela torrente que procuram deter. Uma torrente no sentido de fluxo, né? Quer dizer, se eles tentarem segurar o progresso vai arrastar eles e fazer eles aprenderem de jeito mais difícil. E aí o Kardec comenta: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas, ou seja, são destruídas com os que se esforçam por mantê-las. E assim será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco, ou seja, um forte com prejuízo do fraco. 782. Não há homens bem intencionados que entravam o progresso, acreditando que o favorecem, porque do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não está? Quer dizer, ele fala assim, será que não tem gente que trava o progresso achando que está fazendo o progresso? A resposta é: eles se assemelham a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de um grande carro, não a impedem de avançar. Quer dizer, esses que estão tentando fazer certo e estão errando, eles são um pequeno obstáculo e as coisas vão andar do mesmo jeito. 783. Antes de continuar, só para dizer que isso está em conformidade com a ideia de que Deus julga também, né, a intenção. Se ele acha que ele está fazendo progresso e está agindo daquela forma, Deus aproveita o efeito, né, Deus aproveita o que ele está provocando, o efeito que ele está gerando, de alguma forma, mas que, como ele acha que está fazendo certo, ele não é tão culpado quanto o que tenta travar o progresso. E Deus se aproveita das coisas e deixa que elas sigam, porque o progresso é necessidade, é lei. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A resposta é: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quer dizer, esse que vai acontecendo o tempo todo. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, quer dizer, o faz de tempos em tempos passar, né, por um abalo físico ou moral que o transforma. Tem a ver com aquela questão dos flagelos também, né, que a gente viu no episódio passado. Aí o Kardec comenta: o homem não pode se manter eternamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe deu. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Elas adormecem, ficam ali adormecidas durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar um edifício carcomido do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções, ou seja, ele só percebe nessas comoções a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia, que cura a atmosfera, depois de a ter agitado com violência. 784.
A perversidade do homem é imensa. Pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Quer dizer, o homem não parece estar indo para trás, no fim das contas? Aí a resposta do Espírito é: você se engana. Observe bem o conjunto e você verá que ele avança, pois melhor compreende o que é mal, e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta é o orgulho e o egoísmo. Eu me refiro ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, ou seja, que o progresso intelectual piora o orgulho e o egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que por sua vez fazem o homem, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Ou seja, à primeira vista, parece que o progresso intelectual faz o orgulho e o egoísmo ficarem mais fortes e fazem o homem querer, se tornar ambicioso e querer riqueza, e elas fazem o homem buscar aquilo que faz o espírito se esclarecer. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos e dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. E aí ele fala para a gente ver a questão egoísmo no capítulo 12. O capítulo 12 vai vir lá para frente, então é lá no capítulo Perfeição Moral, tá? No final desse livro. Eu não vou tratar disso agora, a gente vai ver isso lá para frente. Aí o Kardec faz um comentário também. As duas espécies de progresso, que embora se apoiem mutuamente, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, quer dizer, o progresso intelectual, tem recebido no decorrer desse século todos os estímulos desejáveis. E acho que isso é a realidade nossa também, não só do Kardec 150 anos atrás, né? Por isso mesmo atingiu um grau até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo, que seja o progresso moral, esteja no mesmo nível. E, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Por que então essa marcha ascendente haveria de parar, de preferência com relação ao moral do que com relação ao intelectual? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º século tanta diferença quanto a existente entre o 14º século e o século XIX? Duvidar disso seria pretender que a humanidade está no limite, no máximo da perfeição, o que seria um absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. E só para comentar, é interessante esse comentário que o Espírito faz aqui sobre a questão de como que o desenvolvimento da inteligência faz, às vezes, o homem se tornar orgulhoso, egoísta, querer mais só para si, e isso faz ele buscar coisas que fazem ele entender por que as coisas precisam ser diferentes. Então, e o comentário da questão anterior também, que fala que o homem, e Kardec comenta, que a providência do mal faz sair o bem. Essa é uma consciência que todos nós deveríamos tentar adquirir, porque ela vem da confiança em Deus. A gente confiar que Deus não faz o mal, Ele nos dá a liberdade de agir, mas Ele é tão magnânimo que mesmo do mal que vem da nossa ignorância, Ele consegue tirar o bem. E permite com que a gente cresça e evolua a partir do mal que faz e usa a nossa ignorância do mal que a gente comete para encaminhar, vamos dizer assim, eventos, acontecimentos que vão nos levar ao progresso ou fazer o bem para outros. Mesmo que a gente, no momento em que a gente está agora, não consiga entender isso. Povos degenerados. 786. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, voltaram à barbárie. Nesse caso, onde está o projeto? O progresso. A resposta é:
Quando a tua casa ameaça desabar, você a manda demolir e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreenda também isso. Você era pobre e habitava um casebre. Se torna rico e o deixa para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como você era antes, vem tomar o teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprenda que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. 787. Não há raças que por sua própria natureza são rebeldes ao progresso? A resposta é sim, mas todos os dias elas vão se acabando corporalmente. E aí o Kardec completa a pergunta com mais duas outras. 787A. Qual será a sorte, ou seja, o destino futuro das almas que animam essas raças? A resposta é: chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda a ninguém. 787b. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos, ou seja, selvagens e canibais? A resposta é: você mesmo o foi mais de uma vez antes de você ser o que você é. Resposta é 788. Pergunta 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude, ou seja, pela velhice. Essa verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Quer dizer, assim, já que os povos também nascem, se desenvolvem e desaparecem, então quer dizer que os povos de agora também não vai acontecer isso? A resposta é: os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, tanto para os povos quanto para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Aí vem agora a questão 789, que vai ter um longo comentário do Kardec, tá? Um dia, o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Aí a resposta é: em uma só nação, não. Isso é impossível, devido à diversidade dos climas que originam costumes e necessidades diferentes, que formam as nacionalidades. Razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Olha que interessante. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda a parte a lei de Deus serviu de base à lei humana, os povos como os indivíduos praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá às suas custas. E aí vem um comentário longo do Kardec. A humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Quando esses prevalecem pelo número, ou seja, quando eles são mais do que os outros pelos números, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem no seio delas homens de gênio que lhe dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus que em alguns anos fazem a humanidade avançar muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços a favor do adiantamento moral e intelectual de uma nação. Transformada, a nação será mais feliz nesse mundo e no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual o destino de todos os que sucumbem ou que caem ao longo do caminho? Sua inferioridade relativa os privará da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade também é relativa?
A justiça divina não poderia fazer uma injustiça dessa. Com a pluralidade, ou seja, com a multiplicidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, porque ninguém fica deserdado do progresso, ninguém perde a chance do progresso. Como aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos se beneficiam da marcha de ascensão, ou seja, da marcha de subida. Né? O sistema da unicidade das existências, ou seja, de só existir uma única vez, só ter uma vida só, né, apresenta aqui outra dificuldade. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, que talvez tenha vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Essa, porém, não é a dificuldade principal. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, seria possível conceber que nesse intervalo tivessem tempo de progredir, mas, diariamente, morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal forma que todos os dias eles aparecem e desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já que não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes, de bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu foram os indivíduos que eram bárbaros? Mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. Então, será preciso admitir que os esforços foram feitos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Então, comparemos essa teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com seu estado atual. De forma que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito fazer que se criem almas mais perfeitas no futuro, e sim atrair as que já progrediram, seja as que já tenham vivido no meio desse povo, no tempo de sua barbárie, seja as que venham de outra parte. Aqui também encontramos a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de espíritos bons, que viverão ali unidos como irmãos, enquanto os maus, se sentindo ali repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então transformado. A teoria vulgar tem ainda essa consequência, ou seja, a teoria mais comum, né? Os trabalhos de melhoria social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas. Então, quer dizer assim, a ideia de uma existência só mostra que as gerações passadas não aproveitaram nada do progresso. E o único erro que elas cometeram foi o erro de vir cedo demais e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos anteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que voltam a viver em melhores condições e podem assim se aperfeiçoar no meio da civilização. E aí ele faz o comentário ligado com a questão 222, que é uma questão lá da pluralidade, deixa eu ver aqui, 222, que é aquele capítulo sobre as considerações sobre as pluralidades das existências. Aí vamos para a civilização, 790. A civilização é um progresso, ou segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. A resposta é um progresso incompleto. O homem não passa de repente da infância à maturidade. E o Kardec completa, 790a. Será racional condenar a civilização? Aí o Espírito responde, condene antes os que dela abusam, e não a obra de Deus.
791. A civilização irá se depurar um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que tenha produzido? Sim, e quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. 792. Por que a civilização não faz imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos e nem dispostos a alcançar esse bem. Aí o Kardec completa, 792a. Não será também porque, criando novas necessidades, a civilização desperta paixões novas? O Espírito responde sim, e também porque nem todas as faculdades do Espírito progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podemos esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. E aí ele comenta as questões 751 e 780, que a gente já passou por elas agora há pouco. Né? A 780 é a que fala da marcha do progresso, de como que um acompanha o outro. E a 751 é do capítulo anterior, onde ele fala ali de novo das questões dos povos, né, adiantados ou terem traços de elementos atrasados. 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Você irá reconhecê-la pelo desenvolvimento moral. Vocês acreditam que estão muito adiantados porque fizeram grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vocês se alojam e se vestem melhor do que os selvagens. Contudo, não têm verdadeiramente o direito de se dizer civilizados, senão quando houverem banido da sua sociedade os vícios que a desonram e quando viverem como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. E aí o Kardec comenta. A civilização, como todas as coisas, apresenta graduações. Ou gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, ela faz acabarem alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode se considerar o mais civilizado, no verdadeiro sentido do termo, aquele em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência se possa desenvolver com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé e benevolência, e generosidade recíprocas, seja de um para o outro, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com menos parcialidade, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, em que haja menos infelizes, e, enfim, em que todo homem de boa vontade seja certo de não lhe faltar o necessário. Progresso da lei humana, da legislação humana. 794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ou seja, sem o auxílio das leis humanas? A resposta é: poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? A resposta é: nos tempos de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis, e eles as fizeram para si mesmos. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isso é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E o Kardec comenta:
A civilização criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva, somente ela poderia ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Quer dizer, as leis serem duras não é uma necessidade pelo estado atual? A resposta é: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam a punir o mal depois que foi feito, ao invés de cortar o mal pela raiz. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão de leis tão rigorosas. 797. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? A resposta é: isso ocorre naturalmente, pela força das coisas, pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espere. Aí vem o próximo item: influência do espiritismo no progresso. 798. O espiritismo se tornará uma crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Aí tem uma nota explicativa, que é uma nota que sempre é mencionada em vários momentos, e a gente vai ver ela lá no final do livro, tá, gente? Mas a questão é, então, o espiritismo vai ser geral ou vai continuar sendo só parcial, né? Só algumas pessoas vão viver. A resposta é: certamente ele se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode enganar a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores, aqueles que falam contra, se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E aí o Kardec comenta: as ideias só se formam com o tempo, e nunca de repente. Elas se enfraquecem de geração em geração, e pouco a pouco acabam por desaparecer, como os que as professavam, os que as defendiam, os quais são substituídos por outros indivíduos com novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Veja o paganismo. Certamente não há mais quem professe hoje, quem defenda hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, ou seja, o surgimento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo apagará. Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais está coberta pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de uni-los como irmãos. Questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? A resposta é: seria conhecer bem pouco os homens imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los, como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos
e é preciso que passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá se operar com o tempo, gradualmente e de forma progressiva. A cada geração, uma parte do véu se desfaz. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo, e por isso mesmo produzido um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. 801. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? A resposta é: você não ensina às crianças o que ensina aos adultos, e não dá ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou distorceram, mas que podem compreender agora. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que agora começa a dar frutos. 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Quer dizer, por que não faz já todo mundo ver de uma vez? A resposta é: vocês desejariam milagres, mas Deus os coloca em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que o reneguem. Quer dizer, vocês querem milagres, mas Deus põe milagre na sua frente todo dia, só que os homens negam mesmo assim. Por acaso ele conseguiu, o próprio Cristo, convencer os seus contemporâneos com os milagres que fez? Você ainda não vê hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam debaixo dos seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de milagres que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. E com isso, a gente encerra o capítulo 8, que é da 7ª lei, que é a lei do progresso. No próximo episódio, a gente vai tratar da lei de igualdade, que é a 8ª lei dessas leis morais. Muito obrigado e até